Olá, pessoal, tudo bem? Nós somos alunos das engenharias da UFSJ e estamos aqui para trazer uma aula de física para vocês. Então, sejam bem-vindos, esperamos que vocês gostem do tema que será trabalhado neste vídeo e que ele seja muito importante para o conhecimento de vocês. A gente vai falar sobre o equilíbrio dinâmico e suas vertentes. Trazendo um sumário do que será apresentado de forma descritiva no decorrer do vídeo, a gente vai trazer uma contextualização com o cotidiano, ou seja, a gente vai contextualizar, a gente vai trazer um fato, né, físico que nos intriga, que vai fazer o motivo, né, do estudo desse, é, desse tema do vídeo. A gente também vai trazer os conceitos de movimento circular, de equilíbrio dinâmico e também de equilíbrio estático, né, que está relacionado com o equilíbrio dinâmico. Por fim, a gente vai estar falando sobre a resistência do ar e o que a resistência do ar influencia no equilíbrio de um corpo. E ao final, nós vamos estar concluindo, né, o trabalho, trazendo uma aglutinação de tudo aquilo que foi visto e também propondo um exercício que vai, além de concluir o trabalho, proporcionar com que vocês possam estar treinando os conceitos que foram estudados ao longo da videoaula. Bom, pessoal, a gente sabe que a roda da bicicleta, ou até mesmo a bicicleta como um todo, ela não se equilibra parada, certo? Agora, se ela estiver em movimento, ela consegue se equilibrar com maior facilidade. Isso, pessoal, está muito no nosso cotidiano. Às vezes a gente nem para pensar, mas se a gente para pensar, a gente vai ter muitas dúvidas quanto a isso. Por que quando o objeto está parado, ele cai, mas se ele estiver com movimento, ele consegue se equilibrar com maior facilidade? Quando criança, muitos de nós tinham bicicletas ou até mesmo motocicletas, né, de brinquedo, e era comum fazer competição de qual chegava mais longe ao ser aplicada uma força nela, né, e ela caminhar certa distância. Bom, o que isso tem a ver com o que eu estou falando, com o assunto do vídeo? Quanto maior for a força aplicada sobre a bicicleta, maior, né, vai ser a velocidade desse objeto. E a gente vai ver qual que é a influência da resistência no ar nisso um pouquinho mais para frente no vídeo. Então, quanto mais rápido esse objeto estiver, mais ele vai se manter de pé. Agora, quando ele estiver desacelerando, quando ele estiver quase parando, quando ele estiver quase entrando em repouso, o que vai acontecer? Vai cair. Então, isso é algo muito intrigante de se estudar, pessoal. O que acontece em o corpo que faz com que, quando ele entra em movimento, maior seja o seu equilíbrio? O que acontece com esse corpo? Ou seja, quais são os agentes externos físicos que atuam sobre esse corpo que fazem com que ele consiga se manter de pé se estiver trilhando aí certo movimento, se manter de pé, na verdade, com maior facilidade. Bom, pessoal, primeiramente, vamos ver um pouquinho sobre os conceitos de equilíbrio dinâmico e equilíbrio estático. O equilíbrio estático, né, de forma análoga, né, ao que o nome já diz, a gente está falando de um objeto parado. Então, quando um objeto ele está com velocidade nula, ou seja, ele não sai do lugar, ele está em equilíbrio estático, certo? Agora, pessoal, quando um corpo está em movimento retilíneo uniforme, no nosso caso aqui a gente está estudando um movimento circular, ele está em equilíbrio dinâmico e também com velocidade constante, né? Porque ele está ali em constante movimento portanto, ele está em equilíbrio dinâmico. E, pessoal, uma coisa muito importante de se mencionar sobre a questão do movimento circular é que um objeto tende a se manter em movimento circular
a não ser que haja uma força externa contrária a esse movimento. Ou seja, né? Então o objeto tende a não estar na inércia, a não ser que exista alguma força externa que possibilite com que ele entre em repouso, certo? Agora, pessoal, entrando na parte mais teórica do nosso vídeo, da nossa proposta de estudo, nós sabemos que a resistência do ar ela tem muito a influenciar no equilíbrio de um corpo. Por quê? Porque quanto menor a área de contato frontal com o ar, menor será o esforço necessário para manter um corpo em equilíbrio. Mas como assim? Bom, pessoal, a gente sabe, né, que quando o corpo está em movimento, eu vou ter atrito com o ar, né? O ar ele é composto de moléculas, né? Então ele vai acabar fazendo atrito, né? Causando atrito quando entra em contato com o corpo da bicicleta. Como a bicicleta ela tem uma pouca área frontal de contato, a partir do momento em que a bicicleta esteja em certa velocidade e entra em contato com o ar, ela vai conseguir traçar um movimento de forma mais fácil do que se ela estivesse parada. Então eu vou estar empurrando, né, essas moléculas do ar. Isso vai fazer com que o corpo ele se mantenha em equilíbrio mais fácil. E pessoal, quanto a isso, um fato muito importante é que a gente sempre vê os corredores, né, de ciclismo, eles ficam meio que agachados na bicicleta. Qual que é a influência disso? Como eu disse, quanto menor a área de contato de um corpo com o ar, sendo que esse corpo está em movimento, menor vai ser o esforço necessário para manter o corpo em equilíbrio, né? Como eu disse anteriormente. Então, pessoal, como vai ser, eu vou ter que fazer um esforço menor para manter esse corpo em equilíbrio, eu vou acabar fazendo com que esse corpo entre em velocidade mais fácil. E aí uma coisa leva a outra. Quanto mais rápido o corpo tiver, maior será a sua velocidade. Então é por isso que os corredores de ciclismo, eles agacham na hora de praticar o esporte, né? Para fazer com que a bicicleta ela se equilibre mais fácil e também com que ela deslize, né, mais facilmente ao entrar em contato com o ar. Bom, pessoal, fazendo uma analogia, né, aqui um interlúdio com a questão do peão, vamos observar o movimento dele. Quando ele entra em movimento, pessoal, observe. Quando o peão entra em movimento, ele consegue ficar de pé. Agora, se ele estiver caído, ele vai ficar em repouso, né? Se ele estiver caído, se ele não estiver em movimento, na verdade, ele vai estar em repouso. Agora, pessoal, imagine que a gente aplique, a gente faça com que a roda da bicicleta vire um peão. A gente sabe que se atravessarmos um eixo comprido, né, seja ele de qualquer material, bem no meio da roda, tá? Tem que ser bem no meio da roda, de forma que todos os pontos da roda da bicicleta tenham o mesmo raio, né? Ou seja, que a roda, qualquer ponto da roda esteja na mesma distância, com esse eixo bem comprido. E se a gente fazer com que essa roda entre em movimento da mesma maneira com o peão, ou seja, com que uma das extremidades do eixo esteja em contato com o chão, se a gente tirar, a roda vai se comportar como um peão, ok? Mas por que isso acontece, pessoal? Isso acontece porque eu vou ter a formação de uma nova força. Essa força ela vai ser perpendicular ao peso do corpo. Ou seja, quando o peso do corpo está apontando para baixo, eu vou ter a formação dessa nova força em um ângulo de 90 graus em relação à força-peso. Agora, pessoal, antes de eu explicar mais a fundo a questão dessa força, vamos voltar de novo para a bicicleta.
Bem, pessoal, como eu vinha dizendo, né? Eu vou ter que, quando o objeto está em movimento, eu vou ter a formação de uma força perpendicular ao plano de rotação que proporciona o equilíbrio. Mas como assim proporciona o equilíbrio? A gente demonstra essa formação da nova força através desse nosso vídeo caseiro. Quando a roda está parada, sendo segurada por um barbante, ela fica ali inércia, né? Ela não está em movimento. Mas a partir do momento em que a gente roda essa bicicleta, ela se ergue. Mas por que ela se ergue? Ela se ergue justamente para compensar a formação dessa nova força, como a gente observa no vídeo. Então, quando o objeto entra em movimento, eu vou ter a formação dessa nova força, que é conhecida como momento angular, e é perpendicular ao peso do corpo. Aí, esse corpo ele vai se erguer, né, para compensar a formação dessa nova força. Isso explica porque quando um objeto está em movimento, ele tende a se manter em equilíbrio mais fácil. Então, essa questão da manutenção de forma facilitada do equilíbrio vem tanto da resistência do ar quanto da formação dessa nova força, ok? Bom, pessoal, não vou me aprofundar muito porque isso envolve muitos conceitos que são conceitos muito densos, mas de forma prática e facilitada. É por isso que a roda tende a ficar de pé quando em movimento. Então é por isso que qualquer objeto tende a se manter em equilíbrio quando em movimento. Agora, pessoal, trazendo o exercício para a gente contextualizar e concluir tudo que foi estudado, viu que quanto menor é a área de contato, de um corpo, da parte frontal de um corpo com o ar, maior vai ser a velocidade. Então vamos lá. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem em que elas aparecem. Na sua queda em direção ao solo, uma gota de chuva sofre o efeito da resistência do ar. Essa força de atrito é contrária ao movimento e aumenta a velocidade da gota. No trecho inicial da queda, quando a velocidade da gota é pequena e a resistência do ar também, a gota animada está em um movimento acelerado, certo? Porque na medida que a gota está caindo e a resistência do ar está em contato ali com a sua parte frontal, a gente vai ter a formação de um movimento acelerado, ok? Em um instante posterior, a resultante das forças exercidas sobre a gota torna-se nula. Esse equilíbrio de forças ocorre quando a velocidade da gota atinge o valor que torna a força da resistência igual ao ar, em módulo ao peso da gota. A partir desse instante, a gota cai com velocidade constante. Aí, pessoal, a partir do momento em que a velocidade dessa gota atinge o valor, né, em módulo da mesma força do peso da gota, né, no caso, o corpo ele passa a cair de forma constante. Então a resposta é a letra A. Ok, pessoal? Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Esperamos que esse vídeo tenha sido de grande interesse para vocês e que auxilie muito nos estudos de vocês. Aqui estão as referências utilizadas, né, para a construção do nosso vídeo. E aqui estão os autores do vídeo. Até breve, pessoal!